Graça e paz, amados e queridos irmãos. No sábado e no domingo, no fim de semana, este que passou, eu não partilhei o capítulo 7 do nosso estudo do livro de Atos, porque requer algum tempo, alguma meditação, algum estudo, e então eu não tive tempo, eu não consegui. Mas, amém, glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. E então, hoje, será o dia que Deus marcou. Hoje é o dia que Deus então estabeleceu para nós continuarmos. Então, nós estaremos hoje retomando no capítulo 7 do livro de Atos, pela infinita graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, ou seja, aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós não somos dignos, Ele nos dá. Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, ao seu amor e à sua fidelidade. Senhor e Pai, obrigado porque o Senhor é realmente perfeito em amor e misericórdia, nos dando então o seu perdão, nos dando então oportunidades dia após dia, nos dando então graça após graça, de podermos então estar e continuar na sua presença. A verdade é que o Senhor nos mantém vivos, a verdade é que o Senhor nos mantém em pé. É o Senhor que nos segura, é o Senhor que nos faz então estar de pé diante das tribulações, diante das circunstâncias. Obrigado porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor realmente é fiel. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque não há palavras para poder expressar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o que o Senhor então está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não há palavras para descrever isso. Por isso nós queremos então te louvar e te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado por quem tu foste no passado. Obrigado então pelo aquilo que tu és. Obrigado pelo aquilo que tu continuas a ser. Obrigado pelo aquilo que o Senhor está fazendo e pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma graça, Senhor, de nós podermos sim estar na tua presença. É um privilégio nós podermos estar na tua presença e nós te louvamos por isso. Senhor, agora neste momento eu quero te entregar este dia. Ser conosco então em mais este dia. Ser conosco então neste estudo. Nós precisamos então da tua palavra, nós precisamos então da tua presença, nós precisamos então da tua vontade, nós precisamos então dos teus planos, nós precisamos então dos teus propósitos, nós precisamos então do teu querer, nós precisamos então de ouvir aquilo que o Senhor nos quer ensinar neste dia, daquilo então que é a tua vontade, daquilo que é então a tua vontade por mais este dia. Então manifesta-te, Senhor, do nosso meio. Então que o Senhor me use, Pai, como canal de bênção, e me usando então na tua vontade e não da minha vontade, na força do teu braço e não da força do meu braço, e que o Senhor venha cumprir então o teu querer e a tua vontade neste dia, e que então o Senhor continue crescendo no nosso meio e que nós diminuamos, e que o teu nome seja pregado, que o teu nome seja mencionado, que o teu nome seja declarado, e que nós possamos sempre glorificar em tudo o tempo e hora, em nome de Jesus. Amém? No capítulo 6, o último então que nós estudamos, nós vimos então os 7 homens. Os 7 homens então que foram constituídos como diáconos. Nós estudamos então sobre o significado dessa palavra diácono. Nós vimos então também as necessidades do povo sendo então supridas. Nós vimos então os apóstolos se dedicando então mais ao ensino da palavra. Nós vimos então um jovem chamado diácono Estevão, um jovem chamado diácono, que era extremamente sábio e bastante usado por Deus. Nós vimos então Estevão do meio dos religiosos,
onde Estevão então começa a testemunhar de Jesus. E a Bíblia fala então, o capítulo 6 falava então que aqueles homens, aqueles religiosos não podiam acompanhar então a sabedoria de Estevão. E então eles decidiram então subornar alguns homens, dizendo então para esses homens para que contassem mentiras a respeito de Estevão, dizendo então que Estevão andava então zombando de Deus e da palavra de Deus. E então isso causou uma grande confusão para Estevão. Isso causou então a prisão a Estevão, pegando então de Estevão, levando então ele a um tribunal, ao Sinédrio. Então essas testemunhas contaram então mentiras a respeito do jovem Estevão. Então foi isto que nós vimos no capítulo 6. O capítulo 7 de hoje, do livro de Atos, nós vamos ver então o jovem Estevão respondendo então para o povo no Sinédrio. Nós vamos ver então a sabedoria de apenas um jovem, mas que era então bastante ousado e capacitado por Deus. Então nós vamos estudar sobre o discurso de Estevão. Vamos ver então a sua morte. Vamos ver então o primeiro mártir da história da igreja depois de Cristo, que foi um jovem chamado Estevão. Então, o capítulo 7 de hoje, ele começa assim. Estevão então, ele estava diante de todos no conselho, para então ser julgado. Então, aqueles homens chegaram lá ao Sinédrio e começaram então a falar mal de Estevão, falando então mentiras acerca de Estevão, falando então que tinham ouvido então o jovem Estevão falar contra Moisés e contra Deus, o que era mentira. Tudo isso porque aqueles religiosos foram envergonhados pelo jovem Estevão, e então eles decidiram tramar e se vingar de Estevão. Então, o capítulo 7, do versículo 1, começa então com o sumo sacerdote perguntando então ao jovem Estevão se realmente aquilo que aqueles homens falaram era verdade, se as acusações contra o jovem Estevão eram verdadeiras. Então nós vamos ler então qual foi a resposta então do jovem Estevão. Vamos ler então no capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 50. Capítulo 7 de Atos, do versículo 2 ao versículo 50. E então a resposta de Estevão foi: respondeu ele, irmãos e pais, ouçam, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ele não lhe deu nela herança nem ainda espaço de um pé, mas prometeu-lhe que daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e a sujeitarão à escravidão e a maltratarão por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E Abraão gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó, Jacó então aos 12 patriarcas. Os patriarcas então, movidos de inveja, venderam José, seu irmão, para o Egito. Mas Deus era com José e o livrou de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito. De sorte então que o constituiu governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais então não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou então nossos pais pela primeira vez. Na segunda vez José deu-se a conhecer a seus irmãos e manifestou então a sua linhagem, a sua família a Faraó. José mandou então chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó então desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais.
Seus corpos foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprou por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou a nossos pais, ao ponto de forçá-los então a agitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo então nasceu Moisés. Moisés então era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés então foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso das palavras, das obras. Quando completou então a idade de 40 anos, veio-lhe então ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratado, defendeu e o vingou o ofendido, matando então o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los então à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque vocês se ferem um ao outro? O que ofendeu o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constitui então príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve então como estrangeiro na terra de Mídia, onde gerou então 2 filhos. Completados 40 anos, ou seja, já tinha 80 anos, apareceu então o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo como um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida então a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira então as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo então prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentro de vós, irmãos, um profeta como ele, e a ele ouvireis. Ele está referindo-se então aqui a Jesus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu então as palavras da vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faz-nos deuses que vão diante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, pois Moisés então estava há 40 dias e 40 noites em cima do monte do Sinai. Foi quando Deus deu então os mandamentos a Moisés. Naqueles dias então eles fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem aos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas: ofereceste-nos a vós vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-eis então para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara àquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram como Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora na presença dos nossos pais, até aos dias de Davi, que obteve graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono
e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso? Não fez as minhas mãos todas estas coisas? O jovem Estevão, então, aqui, do versículo 2 até o versículo 50, o jovem Estevão, então, ele tem aqui uma mensagem de provavelmente uns 10 a 15 minutos. E nós vamos ver que o diácono Estevão, quando ele começa a falar, estavam então ali mestres da lei, estudiosos. Então, Estevão, ele começa então ali a falar de Abraão. Ele começa então a falar sobre o filho de Abraão, que era Isaac. Começa então a falar de Jacó, que é então o filho de Isaac. Começa então a falar dos filhos de Jacó, que são então os 12 patriarcas de Israel. Estevão então começa então depois a falar de José, que era então o 11º filho de Jacó, porque o 12º seria então Benjamim. Nós vamos ver então Estevão falando do livramento que Deus deu ao seu povo, aos hebreus, à descendência de Abraão, que estava então prestes a ser extinta, por causa então da fome, por causa então dos 7 anos de escassez, da fome, que o povo então iria passar, da fome então que chegou a Canaã, da fome então que chegou então à descendência de Abraão. E então Estevão, ele começa então a falar do grande livramento que Deus deu, da forma como Deus deu o livramento, da forma como Deus fez tudo, levando então José para o Egito, levando então José como escravo, mas qual então recebeu graça de Deus, e que Deus então o fez escravo, mas então o virou então o governador um dia, o qual depois então mandou chamar o seu povo para habitar então lá no Egito. Estevão então, ele não se esqueceu então de mencionar que aquilo era então uma profecia de Deus, que estava se cumprindo, que se cumpriu, porque Deus um dia então disse então ao patriarca Abraão que o seu povo iria então para o Egito e que iriam então ser peregrinos, que iriam então ser escravos durante 400 anos, e então isso se cumpriu. O povo israelita então cresceu em grande número no Egito. Logo José morreu e o outro faraó apareceu. E esse faraó então, ele não conhecia José, ele não conhecia então a história de José. E então ele começou então a governar. Estevão então, ele começa então depois falando quem veio depois, um homem chamado Moisés. Estevão então fala sobre a forma como Deus então usou então esse homem chamado Moisés para tirar então o seu povo do Egito, o qual então estava escravo há 400 anos. Estevão então fala sobre o povo que andou durante 40 anos no deserto. Estevão então fala sobre a incredulidade do povo, sobre a ingratidão do povo, sobre a forma como o povo então adorou então um bezerro. Estevão fala sobre os sacrifícios que o povo fez no deserto, em vez de obedecer a Deus. Estevão fala então sobre o rei Davi. Estevão fala então sobre o filho de Davi, o rei Salomão. Nós vamos ver que, por outras palavras, Estevão então ele resume então por algumas palavras. Em alguns minutos Estevão resume então o Antigo Testamento. Seria impossível Estevão fazer um discurso deste sem o Espírito Santo, sem a capacitação, sem a sabedoria do Espírito Santo, sem a graça do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que Estevão era cheio da graça, cheio da sabedoria de Deus. Então Deus usava então extremamente Estevão, de maneira poderosa e gloriosa, a vida desse jovem chamado Estevão, desse jovem diácono. Então nós vamos ver do versículo 51 até o 53. Estevão então, ele começa a ser mais duro nas palavras. Ele começa então a confrontar o pecado daquele povo,
dizendo então que eles eram duros de coração, que eles não queriam ouvir a verdade, que eles estavam então rejeitando a verdade, assim como no passado os seus pais, assim como no seu passado os seus antepassados também o fizeram. Estevão então trouxe à memória deles os profetas então que morreram, que profetizaram então acerca do Messias, que anunciaram então a revelação que o Messias iria vir, que Jesus iria vir. Estevão então trouxe à luz que os seus pais, que os seus passados mataram então esses profetas, o qual então eles estavam seguindo então as pisadas dos seus pais, as pisadas então dos seus antepassados, os quais eles também mataram o justo, os quais eles mataram então aquele que era fiel, aquele que fazia parte da criação, aquele que criou, aquele que era Deus, aquele que veio então para salvar a humanidade. Eles mataram o justo, eles mataram o verbo que era Deus, o verbo que estava com Deus e era Deus no início. Eles o mataram. Aquele povo ali, nós vemos Estevão confrontando o pecado daquele povo ali. Nós vamos ver Estevão exortando aquele povo ali. Aquele povo, eles eram instruídos na lei de Moisés, eles eram instruídos então na lei de Torá. E nós vemos que Estevão, falando com eles, foi então a lei de Moisés, foi a lei de Torá. Estevão então aqui nesta mensagem, ele falou a língua deles, mostrando que eles falavam da lei, mas recusavam a lei, porque estavam recusando o Messias, o qual então os profetas do seu antepassado profetizaram, quais os seus pais, os seus antepassados também tinham rejeitado, tinham negligenciado e tinham matado. Eles estavam fazendo a mesma coisa, eles estavam falando da lei, mas estavam recusando a lei, porque a lei falava que o Messias viria. Agora imaginemos, Estevão era jovem. Eles deram então uma oportunidade a Estevão para argumentar. E então Estevão ele começa então a falar ali. Agora imaginemos a cara daquele povo, vendo então um jovem trazendo então à luz o pecado de todos eles, o pecado então dos seus antepassados, o pecado então dos seus pais no passado. Nós vamos ver então inveja, nós vamos ver ciúmes, nós vamos ver ódio, nós vamos ver ira. Era esse o sentimento de todos por Estevão naquele momento. E o versículo 54, no capítulo 7, mostra isso mesmo. Que eles ouviam Estevão e enfureciam-se então em seus corações. Eles rangiam os dentes contra Estevão. Eles queriam vingança. Eles queriam então fazer Estevão pagar pelas suas insinuações. E do versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fixou então os seus olhos no céu. E a Bíblia fala então que ele tem uma visão e então ele consegue ver então a glória e a majestade de Deus. Ele vê então o céu aberto, vendo Jesus então sentado à direita, à destra do Deus Pai. E então, nesse momento, quando Estevão fala aquilo, quando Estevão vê que está vendo Jesus então à destra do Pai, então nesse momento aquele povo reagiu, achando então que era mentira, achando então que Estevão estava dizendo então uma blasfémia grave. E então se levantaram unânimes, unidos contra Estevão, então agarraram, expulsaram então Estevão da cidade e levaram então para fora da cidade. E então o apedrejaram. O versículo 58 fala pela primeira vez de um homem chamado Saulo, o qual consentiu o povo de apedrejar Estevão, o qual influenciou o povo a apedrejar Estevão. E no versículo 59 nós vamos ver então Estevão, o jovem diácono sendo então apedrejado. Nós vamos ver que o jovem Estevão, o jovem diácono, ele não reagiu. Estevão, ele não respondeu. Estevão, então, ele não pagou mal com mal. Nós vamos ver que a reação de Estevão, ela foi simplesmente orar. Ela foi simplesmente clamar. Ela foi simplesmente, então, interceder. O versículo nos fala que ele dizia assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E dos joelhos ele intercedia. E dos joelhos, então, ele orava, como Jesus falou para eles, para
orarem pelos que os perseguem, pelos que nos perseguem. Nós vemos que Estevão então intercedia por aqueles que o queriam matar, por aqueles que estavam lhe matando. Estevão estava intercedendo então pelos que estavam lhe fazendo mal. Estevão estava intercedendo pelos que estavam o apedrejar. E então ele dizia: Senhor Jesus, não imputes a eles este pecado, perdoa-lhes. E então o versículo diz que então ele adormeceu, que então ele morreu, se tornando então o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro mártir então do cristianismo depois de Cristo. Estevão então foi aquele o qual morreu pelo Evangelho, o qual deu a sua vida então pelo cristianismo, o qual morreu então pela vontade, pelo querer, exercendo, cumprindo então o propósito de Deus, de pregar então a palavra de Deus, de obedecer então a Deus, de falar então aquilo que o Espírito Santo lhe direcionava, aquilo que o Espírito Santo queria que ele falasse, aquilo que o Espírito Santo então lhe direcionava a falar. Nós vemos que Estevão não foi somente aquele que morreu, mas Estevão foi também um intercessor, rogando então a Deus pelo perdão, rogando a Deus então pela misericórdia, pela ignorância daquele povo estar fazendo algo que eles pensavam estar certo, mas no fundo estavam errados, estavam reprovados por Deus. Nós vamos ver que o jovem Estevão, ele foi um espelho de Cristo, pois nós vamos ver em Estevão, nós vamos ver então uma identidade igual, um caráter igual. Nós vamos ver a mesma intercessão como Jesus. Jesus na cruz, ele intercedia pelo povo. Ele dizia: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele rogava ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E as palavras de Estevão foram autênticas. As palavras de Estevão foram idênticas. Não lhes imputes este pecado. Então, amados, isto me leva a pensar que hoje em dia, nós seres humanos, nós homens e mulheres que queremos em Jesus, que dizemos então seguir e servir Jesus, isso me leva a pensar que muitos de nós não têm a percepção do que é realmente crer e seguir Cristo, do que é então viver para Cristo, de como viver para Cristo, porque Cristo, ele exige uma vida diária de renúncia, porque Cristo, ele exige sacrifício da nossa parte, porque Cristo, ele exige santidade, porque Cristo, ele exige então separação do pecado, separação então do eu, separação então do ego, separação então do mundo, separação então dos prazeres momentâneos. Cristo, então, ele exige um conjunto de fatores que dependem então da nossa forma de viver, que dependem então da minha forma de viver, que me faz então estar cada vez mais perto de Deus ou cada vez mais longe de Deus, ou então viver da minha forma, ou seja, vivendo então na minha forma, ou seja, vivendo então como eu quero, vivendo então do meu jeito. A verdade é que hoje, muitos de nós achamos que podemos viver para Deus de qualquer jeito, à sua maneira, à nossa maneira, que Deus não exige então nada de nós, porque Deus, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque ele é um Deus perdoador. Outros acham que homens como os profetas do passado, profetas então que foram chamados para morrer pelo Evangelho, assim como nós vamos ver o diácono Estevão, homens então que acham que os profetas do passado foram chamados para morrer pelo Evangelho, mas que isso então já não serve para nós, porque nós vivemos então em tempos diferentes, porque nós vivemos então em épocas diferentes. Isso então faz as pessoas não levarem tão a sério ao Evangelho, na maneira então que deviam, achando então que isso de morrer
é fanatismo, que isso de morrer é extremismo, e que Jesus então Ele quer que nós tenhamos então uma vida boa, uma vida próspera, uma vida maravilhosa, comendo então do bem e do melhor desta terra, e que isso de morrer, do padecer, do ser sepultado, já passou, que foi no passado, que isso já não faz parte do hoje, que isso então era para os nossos irmãos do passado, que isso então era para os nossos irmãos então do passado, mas que isso para nós já não é assim, que para nós então isso já não é. E eu pergunto, por acaso o Evangelho está separado? Por acaso o Evangelho está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Não, não está e nunca teve e nem nunca vai estar. As pessoas, o ser humano é que faz essas divisões. O homem é que faz essa separação. O homem é que se põe assim. O homem é que tenta então arranjar 1001 desculpas para simplesmente não seguir a palavra de Deus à risca. E então, de usar isso então para não padecer, para não morrer, para o seu eu, para a sua vontade, para os seus planos, para os seus sonhos, para o Evangelho. Amados, nós só temos 2 caminhos e uma decisão a tomar todos os dias: obedecer ou sacrificar. Entrar pela porta estreita e seguir o caminho estreito, o qual então é difícil, o qual então é tribuloso, onde o nosso eu, onde a nossa vontade tem que morrer, onde nós vamos então padecer perseguições, onde nós vamos então padecer aflições, mas onde vai valer a pena, assim como para o diácono Estevão valeu a pena, assim para os profetas dos nossos antepassados, para os profetas que vieram então antes de nós, valeu a pena. Ou então nós entramos pela porta larga, seguimos então um caminho largo, falando de Deus, mas o rejeitando, falando então que o amamos, mas não o obedecemos, o negamos. Ou seja, não negamos o nosso eu, não renunciamos às nossas vontades, não obedecemos a Deus, obedecemos ao nosso eu, à nossa vontade. Comemos e bebemos então de maneira normal, amamos então o mundo, sendo então amados pelo mundo, tendo então uma mente aberta e do final irmos então para o inferno, por acharmos então que nós podemos viver para Deus de qualquer jeito, sem modos e sem compromisso. Amados irmãos, a escolha é nossa. Nós vemos que o diácono Estevão, ele apareceu porque ele escolheu Deus, porque ele escolheu a vontade de Deus, porque ele escolheu negar o seu eu, negar a sua vontade, negar o seu ego, deixar a sua vontade, deixar os seus planos para viver então a vontade de Deus, para viver então a vontade de Deus. Nós vemos que Estevão apareceu porque ele escolheu Deus. E se nós escolhermos Deus assim como Estevão escolheu, nós também teremos que padecer por Ele, padecer pelo Evangelho, padecer por Jesus, padecer pela Palavra de Deus. Ninguém, todos aqueles que creem, todos aqueles que querem seguir, todos aqueles que querem viver, todos aqueles que querem obedecer a Jesus, que querem então, que têm um compromisso com Ele, não podem fugir disso. Ninguém pode se esconder disso. Que o Espírito Santo então ele possa, amados, abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Amados, que as camas caiam por terra e que haja então entendimento pleno. Porque Deus, Ele nos chamou para ter um compromisso verdadeiro com Ele, um compromisso então vivo, um compromisso então verdadeiro e um compromisso prático. Amém? Glória a Deus.
Então amanhã nós continuaremos o nosso estudo, se Deus quiser. Vamos continuar juntos, amados, em nome de Jesus. O Espírito Santo dele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente e ricamente. Amém. Amém.